Bom dia, gente. Não sei se você está assistindo isso de manhã, à tarde ou à noite, então bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Lucas, tá bom? Eu vim aqui fazer a revisão do nosso conteúdo para a prova, viu? Bom, os nossos conteúdos que a gente viu foram apenas 3. A gente viu vetores, nós vimos as leis de Newton e algumas forças, tá bom? Então a gente vai começar primeiro por vetores para a gente começar a nossa revisão. Certo? Bom, em vetores a gente não aprofundou muito, a gente apenas viu como calcular a força resultante. Bom, o que é uma força resultante? Bom, a força resultante dentro da física, ela vai representar uma força que substitui todas as outras forças aplicadas em apenas um corpo, certo? Essa vai ser a nossa força resultante. Bom, como eu ensinei para vocês a como calcular uma força resultante, eu ensinei por 4 métodos. Bom, o primeiro método, ele é como? O primeiro método a gente vai ter um ponto material, um bloco, alguma coisa onde vai estar sendo aplicadas as forças, certo? E vai estar sendo aplicada uma força F1 e uma força F2 nesse bloco. No entanto, você repara que as forças F1 e F2 elas têm a mesma direção, que é a direção horizontal. Porém, os sentidos que elas estão sendo aplicadas são sentidos opostos. Uma está sendo aplicada da minha esquerda para a direita e a outra da minha direita para a minha esquerda, certo? Então, quando tu tiveres um caso desse, onde o ângulo entre as forças é um ângulo de 80 graus e as duas estiverem na mesma direção e em sentidos opostos, você vai fazer o seguinte, você vai ver qual é a maior força. No caso do exemplo aqui, a força F1, ela vai ser maior do que a força F2 e você consegue calcular a sua força resultante apenas subtraindo uma da outra. Então, a tua força resultante vai ser igual à força F1 menos a força F2, tá bom? Este aqui é o primeiro caso para a gente calcular uma força resultante, certo? Agora vamos para o segundo. Bom, o segundo ele é bem parecido com o primeiro. A única coisa que muda é que agora as duas forças elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, que seria da minha esquerda para a minha direita, certo? Então a força F1 e F2 elas estão presentes no mesmo sentido. Quando elas estão no mesmo sentido, não importa quem é maior ou quem é menor. A força F1 e F2 você vai somar. Então a tua força resultante vai ser igual à força F1 somada com a força F2 e daí você tem a sua força resultante, tá bom? Esse é o segundo caso. O terceiro caso, que é o que a gente vai ver agora, é quando as forças elas têm entre elas um ângulo de 90 graus. Ou seja, uma força, um vetor é perpendicular ao outro. O que é perpendicular? Quando eu falar perpendicular, quer dizer que o ângulo entre as forças é um ângulo de 90 graus, certo? Bom, então quando a força F1 e F2 tiver um ângulo de 90 graus entre elas, a gente usa o famoso teorema da matemática, que é o teorema de Pitágoras, certo? E esse teorema de Pitágoras a gente vai utilizar como aqui? Vai ser a tua força resultante ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E no resultado disso tudo você tem a tua força resultante, beleza? Então essa é a terceira forma. A quarta forma vai ser quando entre as forças, entre os vetores, tu vai ter um ângulo qualquer, diferente de 180, diferente de 90 e diferente de 0 graus, tá bom? Diferente de 0 graus. Então esse ângulo aqui vai ser um ângulo qualquer entre eles. E quando tu tens um ângulo qualquer entre dois vetores ou entre duas forças, tanto faz, tá bom? A gente vai utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma lei também que é lá da matemática e a gente vai utilizar aqui para calcular nossa força resultante. Você pode reparar que quando você vai descrever as leis dos cossenos, você vê que a parte inicial dela é parecida com o teorema de Pitágoras, mas não é a mesma coisa, porque você tem um outro termo aqui somado, tá bom? Então a tua nova força resultante aqui, quando o ângulo for um ângulo qualquer entre os vetores, vai ser a força resultante ao quadrado, que vai ser igual à força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado, mais, que é o termo de acréscimo, né? 2 vezes a força F1 vezes a força F2 vezes o cosseno desse ângulo que vai estar entre eles aqui, tá bom? Como eu falei em aula, em sala de aula para vocês,
Quando eu der um ângulo que não seja um ângulo notável, que não seja um ângulo de 30, 60 ou 45, eu vou te dar o valor do cosseno dele para facilitar a tua vida na hora que tu for fazer a prova, beleza? Então, quando for o quarto caso, que entre as duas forças tu tem um ângulo qualquer entre elas, tu utiliza a lei dos cossenos. Essa formulinha é um pouquinho grande aqui, tá bom?